A emoção de assistir pela primeira vez uma chuva de granizo. Estava eu e meu pai debruçados numa janela com madeira rústica em uma humilde casa, olhando a chuva que jorrava incessantemente lá fora. Eu já emocionado ao ver as águas caírem com tanta intensidade, até mesmo os raios e trovões não me amedrontavam, pois tudo era belo demais para ter medo. Com os olhos fitados no terreiro, pude perceber algo branco que caía no solo. Fiquei curioso e perguntei o que seria aquilo. Não me lembro qual foi sua resposta, mas provavelmente respondeu de maneira cautelosa para não me assustar. A paisagem nebulosa e molhada com a chuva caindo me remetia em um estado profundo de emoções, que somente os sonhos poderiam te dizer o que eu sentia. Como se o céu chorasse em prantos sem fim, por algo tão sublime que se encontra lá onde as imaginações sequer ousariam adentrar por desconhecer o caminho. Os estrondos imponentes e temidos dos trovões que tanto assombram, a mim soavam como vozes da natureza a ecoarem naquele vale, a declamar poemas aos ares. Ainda que torne a chuva em tempestade, meus olhos a ver como um espetáculo celestial, a exibir sua imponência envolta por magia. Nosso mundo é mágico e belo. Na calma de minhas noites, ponho-me a vagar nos confins do imaginar, e as cenas que o dia me mostrou se reconstituem para reforçar a percepção que tenho desse nosso paraíso imaginado, mas que agora não mais será ignorado. Até mesmo a tênue e invisível brisa a percebo como um sublime sopro divino a movimentar os itens do mundo, estimulando assim o nosso olhar. Por vezes, a tristeza me toca, quando lembro que a beleza que abraça o mundo parece atingir somente o meu olhar. Como se não bastasse o som melancólico dos ventos a romper a quietude da noite, me avisando que a magia será eterna e não pode cessar. Ainda assim, não percebem. Como podem serem tão insensíveis? Pois não há um único momento em que tudo se torne inerte. Mas antes que o sono me domine, ainda posso me confortar, ao pensar que a natureza é incansável e jamais desistirá de tentar. Ah, meu ilustre leitor, nem todas as combinações de palavras possíveis podem montar a forma que eu gostaria de dizer. Sempre estou atento para os acontecimentos e as coisas à minha volta. Presenciei muitos e todos me fizeram de alguma forma melhor. Tudo, até mesmo uma briga de cães e gato. Meu amigo ou amiga, que porventura aqui se encontram ouvindo essas palavras, dentre as inúmeras lembranças desse meu passado distante, às vezes me chegam algumas nem tanto agradáveis, mas quero que todos que posso lembrar até os meus 5 anos de idade sejam registrados, sem que fique nenhum de fora, pois tudo faz parte deste meu propósito, ao qual aqui me encontro comprometido. Do lado oposto da trilha, na floresta, havia também outra estradinha quase tomada pelos capins, onde estava eu uma certa vez com minha gatinha, pois sempre gostei de gatos, enfim, de bichos em geral. Nesse instante, não sei qual foi a motivação,
Mas vejo agora, nesse meu recordar, cachorros brigando e minha gata no meio enfurecida. Eu senti vontade de ajudar e acabar com aquela cena violenta entre os animais. E me parece que de fato fiz isso, mas não estou tão certo assim. Mas essa lembrança não passa disso, e não sei dizer qual foi o desfecho da briga. Me parece que tudo acabou bem. Quando eu observava, tenso, tudo aquilo, sentia pena dos bichos, e principalmente da gata, pois ela era muito menor do que os cães. O que eu poderia dizer relacionando a esse ocorrido? Se estou certo, o nosso cão foi defender a gatinha que foi atacada por outro. Isso evidencia um fato o qual todos já deveriam estar conscientes. Os sentidos também estão presentes nos animais. O amor, consideração, dores, enfim, todos que possuímos também estão contidos neles. Por isso, temos que respeitá-los. Muitos os maltratam como se eles não representassem nada que mereça consideração. Eles são também, como nós, obras do mesmo Criador, e por isso têm também o direito de ocuparem aqui o seu lugar, uma vez que aqui foram criados. E nós temos o dever de protegê-los, já que julgamos estarmos em melhores condições intelectuais, e se assim não o fizermos, estaremos então fazendo por não merecer o nosso lugar nesse mundo. Ou seja, um estorvo que mina a evolução geral. Porém, a natureza é bondosa e insiste, nos dando sempre novas oportunidades para conquistarmos esse tão almejado mérito. E uma das formas de conseguirmos essa conquista é sendo responsáveis por acontecimentos de coisas boas, utilizando a nossa capacidade de raciocinar. E isso já desde cedo, como uma situação que presenciei quando vi crianças que faziam carrinhos com litro de óleo e rodinha de chinelos cortado. Estou aqui a relatar as lembranças de um tempo em que eu era ainda muito criança, até os meus 5 anos de idade. Depois disso, eu já fui para uma outra morada e aí começa a segunda parte da história, onde o paraíso dos sonhos já estará bem mais evidente, bem mais presente, e como são fatos que aconteceram em um tempo muito remoto, não posso precisar as datas, e por conta disso, algumas coisas podem ficar fora de ordem. Como já mencionado aqui, embora nossa casa ficasse quase que envolta por floresta, tínhamos, em distâncias variadas, porém relativamente perto, várias famílias como vizinhos. E numa visita a uma dessas, chegamos e nos deparamos com crianças, todas felizes brincando pelo terreiro. Sei que meus pais ficaram espantados com os brinquedos que elas estavam se divertindo. Eram caminhãozinhos feitos com latas de óleo de cozinha, com os pneus feitos de sola de chinelos. Naquele tempo, os litros de óleo de cozinha eram de lata e com forma retangular, semelhante a tijolos antigos. E eles cortavam a parte do lado do litro, dobravam de um jeito que já formava a cabine e a carroceria prontos. Para os pneus, eles cortavam rodinhas tiradas da sola de chinelos velhos. Eu, claro, fiquei também querendo fazer igual. Enfim, fomos embora e lá em casa já estava eu procurando latas de óleo e chinelos pelo terreiro. Mas não sei dizer se fiz, pois em casa meus pais proibiam crianças mexer com facas.
Não posso dizer muito mais sobre isso, mas enfim, não demorou muito para que eu também pudesse inventar meus brinquedos. Esta lembrança é tão feliz e persistente. A tarde estava bela, o sol em despedida lançava seus raios dourados sobre a vasta paisagem. Posso ver ainda que envolto pelas névoas do tempo, o cenário contendo crianças felizes a perambular pelo terreiro com seus brinquedos. Eu estava lá, para não deixar que tão emocionante cenário se perdesse na imensidão do tempo. Os vejo como se fosse agora. Em seus semblantes resplandeciam alegrias que me fazem emocionado ao descrevê-los nesse momento. Seus gritos eufóricos ainda ecoam nas lembranças como se o tempo não quisesse silenciar. Assim como esse lugar naquele momento, quantas cenas mais aconteceram e ainda acontecem mundo afora, com o mesmo poder de encantar. A luz dourada da tarde naquela paisagem evidenciava um singelo casebre cercado por imponentes montanhas. Naquele instante, os ingredientes necessários para proporcionar um momento único e inesquecível. Também tive uma infância feliz, onde as emoções se faziam por entre os momentos. Graças à possibilidade de brincar, hoje sinto que minha vida teve a sequência que todas as crianças também deveriam ter. Privá-las de suas brincadeiras é cometer um crime contra a vida, algo que pode ter consequências graves no futuro. E da mesma forma privar as crianças de conhecer os obstáculos da vida. Só que nesse caso, devemos ter o cuidado para que o aprendizado não venha acompanhado de traumas, como foi um outro caso, onde visitamos uma pessoa que estava muito mal por ter caído de uma árvore. Que pena pude sentir quando vi o estado desse rapaz em seu leito. Não sei dizer se ele sobreviveu, mas a cena era muito chocante. Eu ouvi as pessoas conversando ao lado dele e pude entender que ele havia caído de uma árvore muito alta e pelo jeito sob pedras, ou algo que o feriu muito. Seus olhos estavam em estados deploráveis, assim como todo o seu corpo. Nem vou mais falar sobre isso, pois é triste demais para estender um assunto tão lamentável. Sempre temos que estar atentos a tudo para que possamos extrair aprendizados de todos os acontecimentos. Saiba que nada fica em vão quando estamos sempre empenhados a encontrar em qualquer acontecimento um ensinamento. Mesmo aqueles que aparentemente nada têm a oferecer, se bem interpretado, pode ser útil para o nosso desenvolvimento. Esse rapaz estava limitado à sua cama, dependendo dos cuidados de outros que, pelo visto, eram seus familiares. Nunca devemos agir movidos pela arrogância, achando que somos superiores aos outros, pois muitas vezes aqueles que impõem, humilham, enganam, etc., podem vir a depender, às vezes até mesmo desses que sofreram pelas suas equivocadas e rudes ações. Esse caso oferece muitos pontos de questionamentos e aprendizado. No presente, isso me faz mais sábio para dizer que devemos sim apresentar para as crianças a realidade do mundo em seu todo, mas conduzir a situação de uma forma que isso não venha a causar traumas. Creio que não deveria ter me levado para perto desse rapaz no estado em que ele se encontrava,
Deveriam me deixar do lado de fora do quarto e me explicar o que houve e os cuidados que deveremos tomar para que não aconteça isso também conosco. Assim teria evitado o transtorno emocional que tive posteriormente. E assim seguiam os acontecimentos daquele tempo. E outro que também me assustou foi um avião que passou muito baixo sobre nós. Até então eu nunca tinha visto um avião tão de perto. Estava eu e meu pai novamente, perto do riacho, em um lugar onde, se não me engano, tinha uma plantação de arroz. Mas não tenho tanta certeza assim. Ouvimos um barulho muito grande vindo na direção onde ficava o rio. Me lembro tão bem que, ao olhar, vi uma bola com dois riscos para cada lado, que na verdade era um avião visto bem de frente. Era tão grande e estava muito baixo, e vindo em nossa direção. Aquilo foi aumentando de tamanho à medida em que se aproximava de forma aterrorizante. Parece que ficamos bobos e não corremos. O avião passa então exatamente sobre nós, a uma altura muito baixa, tanto que pudemos até sentir o seu vácuo. Creio que foram poucos metros. Na lembrança, me parece que era pouco mais da altura das árvores baixas que nos rodeavam. O avião era de porte médio, mas para quem nunca tinha visto um de tão perto, ele ficou gigante e nos deu um grande susto. Ficamos olhando a aeronave até sumir no horizonte. Não se sabe por que razão aquele piloto passou tão perto do solo. Como é bom ser criança! Conseguimos avantajar a importância de tudo e as emoções passam então a serem grandes. Criamos em nós um clima de magia a qual muitos sentimos, mas só podemos melhor perceber hoje em hora silenciosa nas recordações. Agora, associando esse ocorrido com o lugar magnífico que idealizo, só posso dizer que quando vimos aquele avião, meu pai, creio que já não ficou tão impressionado por conta da experiência e informações obtidas pelos seus anos de vida, onde muitas vezes, com certeza, viu outras aeronaves, mas eu fiquei pasmo. Creio que fiquei como aqueles índios do centro da Amazônia que veem um avião e pensam que é o vosso Deus. Eu vi ele como um fenômeno poderoso de natureza sobrenatural. Nesse paraíso que sempre estou a mencionar, lá há a existência de muitas coisas que para nós aqui seria algo anormal, mágico, místico ou mesmo feitiçaria, onde certamente muitos, principalmente os fanáticos religiosos, já iriam envolver o diabo ou feiticeiros, etc. Lá é tudo normal, pois todos entendem a natureza e as causas de todos os fenômenos e não têm superstições. Sabem que tudo é fruto de uma ciência muito apurada, a ciência abrangente. Nesse lugar não tem maldade e a morte é conteúdo de apenas lembranças, histórias e passagem. Não existem coisas ruins ou erradas como existem aqui. Mas vamos voltar mais uma vez no tempo e resgatar mais um acontecimento. Por estar nossa casa em um lugar envolto por muita floresta, é natural que tivessem várias espécies de animais selvagens. Ouvíamos os ruídos deles, o cantar da saracura na baixada, o cantar do tico-tico ou outros pássaros pelos ares. Mas gostaria
de esquecer as armadilhas que meu pai fazia para pegar os bichos que comiam as galinhas. Inclusive, de uma coisa a qual muito me entristeci, pois sempre tive muito amor por todas as espécies de animais. Mas infelizmente presenciei uma coisa muito marcante. Ele me levou para ver se havia pegado o bicho em sua armadilha. E ao chegar, realmente havia um bicho que creio ser uma jaguatirica. Ela foi, infelizmente, abatida por um tiro e eu presenciei tudo. Que dor no coração me deu. A vontade era de soltar o bicho. Mas eu ainda tão pequenininho e meu pai tão severo, não tive a audácia de arriscar nada. Nesse tempo, ainda não tinha leis tão rígidas em proteção dos animais como hoje em dia. E além disso, onde morávamos era praticamente escondido de tudo. Ah, como é triste lembrar dessa cena. Ainda posso ver o bichinho tão belo dentro da armadilha. Nunca suportei e nunca irei suportar um sofrimento de qualquer que seja o ser vivo. Sinto uma pena tão grande que me fere a alma. Seja qual for a espécie e o tamanho, até mesmo um inseto me causa piedade. A meu ver, desde que tem vida própria, é digna de viver sem sofrimento. Imagine se formos submetidos a uma situação semelhante à desse animal. Pense em um lugar onde não teríamos animais violentos e todos eram nossos amigos, vivendo juntos em plena harmonia, sem a necessidade de temor em ambos os lados, onde a tecnologia também havia se desenvolvido em prol aos animais, os deixando mansos e sem instinto assassino. Teria-se desenvolvido alimentos para esses, os tornando sem a necessidade de sacrificar outros animais para se alimentarem. Um lugar perfeito em tudo, um ambiente onde a ciência abrangente já havia eliminado todo tipo de mal, mesmo contra os mais despercebidos dos seres. Em seus instintos, não constava mais o predador e nem a presa. Sim, este lugar existe, mas quase ninguém acredita. E lá, nada ficou sem que fosse aperfeiçoado. Onde não tem a mínima possibilidade de qualquer que seja a desarmonia entre todos os seres vivos, pois aquela preciosa energia bondosa já tomou por completo todos os seus lugares, onde as más influências são repudiadas sem chance de adentrar. Como eu gostaria de trazê-lo para este meu mundo de sonhos e fazer com que sinta comigo as mesmas emoções que sinto em momentos de pleno silêncio. Seria então um precioso ato a substituir milhões de palavras. Veria que tudo é possível, até mesmo construir um belo paraíso. Eu, pobre de mim, ainda que o paraíso me chame, eu não posso partir, pois sei que não estou pronto. Mas ele se revela a cada instante neste meu sonhar. Enquanto eu construía meu paraíso nos sonhos, desde lá na infância, na realidade eu vivia emoções felizes e às vezes intensas por razões variadas, como quando eu caí do pé de ameixa e não queria mais andar.